vídeo de hoje, falaremos sobre um filme que possui personagens com uma relação bem conturbada e perturbadora. Com o tempo, notamos que esse problema não está limitado ao sentimento dos personagens, mas sim na situação por completo. O diretor optou por fazer um filme da forma mais simples possível, mas mesmo assim ele conseguiu um resultado bem espalhafatoso, com muitos significados e referências. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre planos de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Gente, acho que vocês já perceberam que eu gosto de adereços e coisinhas que coloca no cabelo. Eu amo muito essa tiara. Assim, lógico que vocês não vão ver o detalhe dela, mas ela tem um detalhe tão bonito do lado, muito trevoso. Ah, eu sou apaixonada. Pietá é um longa sul-coreano de drama lançado em 2012, em que foi dirigido e escrito pelo Kim Ki-tae, responsável também por Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera de 2003 e Mobius de 2013. Já no início do filme, o telespectador presencia um homem que até então não sabemos a sua identidade, em que ele está em uma cadeira de rodas preparando alguns utensílios para que ele se suicide. E aí vocês guardam essa informação, guardam muito bem essa cena, por causa que a gente vai reutilizar lá na frente e reanalisar ela, por causa que por mais que ela possa parecer bem aleatória e jogada ali na cara do telespectador só pra chocar, calma que tem significado. Após essa breve introdução da história de hoje, a gente já é apresentado logo em seguida ao nosso protagonista, o Kanto, que ele é interpretado pelo Lee Jong-chin. E ele é um homem que leva uma vida bem solitária, cobrando devedores do agiota que ele presta os seus serviços todos os dias. E ele só não possui um método bem sacana de exigir um retorno de 10 vezes o valor que foi pego de empréstimo, como ele acaba sendo bem cruel e brutal caso a pessoa não arque com o valor a tempo. E como o próprio chefe dele deixa bem claro, ele é perito em deixar as pessoas aleijadas, mesmo que ele não concorde muito com esse método. Logo, os devedores assinam um pedido de seguro e o cantor vai lá, coopera para que eles se tornem deficientes físicos para que eles possam registrar as reclamações e ele pegar a grana. Depois de acompanharmos por bom tempo cada pessoa que ele sai cobrando do seu dia, quando ele retorna para casa, ele nota que está sendo seguido por uma mulher de meia idade. Ele acaba confrontando ela, perguntando o que ela está fazendo ali, por causa que ele não a conhece, e é nesse momento que a gente descobre que ela é a Chan Min-son, interpretada pela Cho Min-soo, que alega ser a mãe biológica do cantor. Obviamente ele não aceita o que ela tá contando pra ele, até porque ele nunca conheceu a sua mãe, que havia o abandonado há 30 anos. No entanto, ele também não descarta a possibilidade e deixa que ela permaneça ali no seu dia a dia depois de muita insistência da parte dela. Mas tem como piorar o enredo de hoje? Minha gente, vocês não têm noção. Gente, vocês não viram nada. Quer dizer, quem assistiu ao filme sabe o que acontece no enredo e sabe que o buraco é muito mais embaixo. Pietá é um filme que eu classifico facilmente mais de 18, mas não é nem pela questão gore, de ser muito gráfico, de ter muita violência, mas também pelo alto teor sexual, que esse é um ponto que eu vou trazer mais detalhes mais pra frente no vídeo. Esse é o tipo de filme que eu não indico pra todo mundo, principalmente para as pessoas que são sensíveis ao tema ou que se sentem até ofendidas pelo alto teor sexual ou pelas referências religiosas. Particularmente, eu amo quando existe essa junção do religioso com a narrativa, que se torna tudo mais misterioso para decifrar o que está acontecendo em segundo plano na história. Ou seja, aquela coisa assim que por mais que tenha o problema principal da trama, a gente sabe que o filme ele não quer realmente tratar disso. Apesar dos países asiáticos não serem católicos ou não terem o catolicismo como sua primeira religião, eles gostam muito de utilizar das referências bíblicas em suas obras. Se você nunca viu esse tipo de tema ser abordado sobre religião em jogo ou filme asiático, eu diria que vocês já viram em alguma produção de anime. Eu vou contar aqui pra vocês que esse diretor, ele é meio suspeito de eu trazer pro canal, porque eu já assisti um monte de filme dele. E todos eles eu gosto muito. Então, é a vida, né? Mas é claro, né, que eu vou fazer boas indicações pra vocês, olha só. Pietá foi um filme simples, resultado de uma crise criativa e depressão severa do diretor. Ele que planejava fazer um filme grandioso que se passaria em Paris,
por falta de orçamento, gravou em sua terra natal, em que levaram apenas 20 dias e 30 dias de pós-produção. Utilizando a região de Cheonggyecheon como cenário, o diretor não só cresceu ali, como trabalhou no meio metalúrgico. Isso porque, diferente do que vemos, em que o cenário é bem degradado, essa região já foi considerada como um marco do boom industrial lá na Coreia do Sul. E desde o início, ele queria que o filme fosse uma crítica ao capitalismo, em que o dinheiro fosse tido como um terceiro personagem dentro da trama, já que ele é citado a todo momento. Quando a gente está assistindo, a forma como eles citam o dinheiro parece que realmente é uma pessoa, uma entidade meio onipresente que incomoda todo mundo. E por se tratar de uma produção simples, a sua equipe contava com um cinegrafista e ele ficou responsável em operar uma das câmeras durante o processo, se tornando o segundo cinegrafista do seu próprio filme. Ambas as câmeras usadas pelo diretor eram da Canon, bem simples, e antes que vocês me perguntem se existe realmente alguma diferença no resultado, eu vou mostrar para vocês. Conseguimos notar nos próprios enquadramentos que possuem o efeito de zoom in ou zoom out, de forma nada estética. Isso porque a câmera que é utilizada no cinema não tem como dar esse zoom como fazemos numa câmera digital. Nas câmeras de cinema são lentes que são utilizadas para ter esse efeito de aproximação da cena. Ou seja, a gente que está acostumado a pegar a câmera e colocar o zoom, tirar o zoom ali na hora que a gente está gravando, a câmera do cinema não tem como fazer isso. Na câmera de cinema é um processo muito mais manual. E para quem nunca parou para notar, em um filme que costumamos assistir na TV ou no cinema de alto orçamento, quando vai acontecer essa cena com zoom, que seria um plano detalhe, a cena tem um efeito de corte com a nova posição do enquadramento. Outro momento que podemos notar a diferença do filme ser gravado com uma câmera digital é quando as cenas são noturnas ou estão em um ambiente mal iluminado, pois vemos como tudo fica mais granulado. Os tons em preto ficam com ranhuras avermelhadas e isso é algo comum de acontecer com gravações com câmeras do tipo. Eu gosto muito do equilíbrio que eu mantenho nesse canal, porque tem semana que eu venho falando de um filme de animação mega fofo e nostálgico, e aí na outra semana eu falo de um filme dessa estirpe. Neste momento do vídeo eu irei separar a trama em dois núcleos para que a gente possa separar as coisas e compreender cada um, para depois quando a gente juntar tudo fazer sentido, que no caso vai ser violência sexual e sexualidade e a realidade sul-coreana. Sobre sexualidade e violência sexual, a gente tem que lembrar que são assuntos muito recorrentes dentro da filmografia do Kim Ki-tae. Suas narrativas costumam ser altamente experimentais e sensoriais. É sempre equilibrado essa parte gráfica com um ritmo pausado, com um diálogo escasso entre os personagens e tudo isso dando ênfase em elementos criminais ou marginais da sociedade sul-coreana. E com Pietá não é diferente, já que a gente vê muitas cenas com alto teor sexual e mais precisamente eu estou falando de estupro. Os personagens possuem uma relação bem conturbada desde o início e isso apenas agrava com o decorrer da narrativa. Claramente o cantor ele possui o famoso mommy issues, isso porque ele é muito recluso e frustrado sexualmente. Sem contar que ele tem o costume de brincar com um alvo de dardos, em que no meio existe uma ilustração de uma mulher com os seios de fora, uma representação, um estereótipo bem explícito do que consideramos no imaginário ser alguém do sexo feminino. E após a ilustração ser arrancada de lá, ele acaba sendo substituída por uma foto da Chan Mi-son, que resolve deixar ali como a raiz do ódio do cantor. E esse ponto acaba sendo um dos reflexos da sociedade sul-coreana, que possui uma fama enorme em ser misógina e machista. Não é à toa que em uma das cenas há uma breve discussão entre o cantor e a Chan Mi-son e ele chega a molestá-la, questionando-a que se ele saiu dela, ele poderia voltar. Se é que vocês me entendem. E em outro momento, quando a suposta mãe do protagonista nota que ele está tendo um sonho aparentemente erótico, ela o alivia enquanto ele está dormindo. Eu vejo que entre os personagens sempre é uma relação de poder, uma competição, em que o cantor ele sempre sai ganhando e aí ele acaba sendo mimado, como qualquer homem na sociedade. Crítica social foda. O homem branco, cisgênero, hétero, é uma ameaça. E esse lance de poder e sentir-se superior, vemos em outro momento em que o protagonista quer uma prova de que aquela mulher é a sua mãe biológica. E como as mães normalmente fazem de tudo pelos seus filhos, que isso é uma discussão muito interessante pra gente falar mais pra frente no vídeo, o cantor, ele chega a arrancar um pedaço da coxa com a faca e oferecer desafiar a mãe a comer. E é claro que ela vai lá, realiza o pedido dele sem esboçar nenhuma reação. Só pra deixar o vídeo não tão pesado, é claro que quando eu vi essa cena,
cena. O maluco me vem do nada, sem escrúpulos, com um desafio tirado da bunda. É claro que eu lembrei daquele episódio clássico do Hermes e Renato. Me dê uma prova logo que tu és o filho do capeta. Aqui está meu dedo. Aqui está meu dedo. Quebre meu dedo com a força da tua mente. Quebre meu dedo. Não vou quebrar. Claro que além dessas cenas que eu já citei pra vocês, existem outras simbologias dentro da trama que reforçam esse assunto de sexualidade. E uma dessas cenas é quando a suposta mãe do cantor, ela fala que vai fazer o jantar e ela dá várias opções de animais, e dentre essas proteínas animais tem a tal da enguia. E na cena seguinte, realmente ela bate na porta do cantor e ela aparece com uma enguia dentro de um saco. Pode parecer bobo e até aleatório, mas a enguia foi um animal de muita discussão entre filósofos e psicanalistas como Freud. Pois esse animal esteve presente no imaginário europeu por muito tempo como um animal que se reproduzia de forma misteriosa e era tido como um alimento seguro de comer na quaresma, por ser limpo e aparentemente ser assexuado. O que faz a gente lembrar da natureza do nosso protagonista, que além de ser muito recluso, ele é muito frustrado sexualmente. Ele não possui uma companheira e muito menos algum contato mínimo com algum ser humano do sexo feminino. Por isso que a enguia entra em evidência nos enquadramentos, se tornando por um momento o animal de estimação do cantor. Ao contrário do coelho que o próprio cantor pega como forma de pagamento da dívida de um dos clientes do seu chefe, que representa a fertilidade, mas ao mesmo tempo pode representar a inocência, o lado ingênuo que o protagonista deixa à mostra para a mulher que diz ser sua mãe biológica. E essa mesma ingenuidade acaba como o coelho no filme, de repente, sem que ele perceba que está se tornando a presa. E eu digo isso do protagonista ser o predador e se tornar a presa porque faz parte do plot do filme, e isso também é outro assunto que a gente vai discutir mais pra frente no vídeo. O segundo assunto que o diretor traz à tona no filme é sobre a realidade sul-coreana. Em Pietá, vemos um exemplo claro de como que a periferia é tratada na Coreia do Sul, que também é citada em Parasita de 2019 e na série Round 6 de 2021. Mas é claro que o cinema ele só não denuncia, mas também ele produz filmes que romantizam super essa realidade sul-coreana, como no caso do Microhabitat de 2017, que eu já citei aqui no canal. Esses exemplos que eu tô dando pra vocês não se passam de propaganda da própria realidade, e é claro que eles já estouraram há muito tempo a bolha do cinema, chegando em produções televisivas como novelas ou os chamados dramas. Por mais que a Coreia do Sul seja um país de primeiro mundo, vemos que há muitos problemas, principalmente em desigualdade social. Independente de vermos os personagens encararem toda hora um letreiro escrito Aleluia para sempre como forma de esperança daquela triste realidade, notamos que a população anda facilmente na corda bamba de que um lado está a falta de perspectiva de vida e do outro está o endividamento. E esse mesmo endividamento pode ser a porta para a população procurar as empresas focadas em empréstimos ou, em casos mais extremos, ter que apelar para os agiotas. Dita em uma conversa entre os personagens principais, uma das frases que resume bem o sentimento sul-coreano em relação ao dinheiro é: o que é o dinheiro? É o começo e o fim de todas as coisas. Amor, honra, violência, fúria, ódio, inveja, vingança e morte. E eu deixei a melhor parte pro final do vídeo, que junta todos aqueles pontos que eu falei pra vocês que eu ia explicar lá mais pra frente, e agora chegou o momento. E nesse momento a gente vai falar sobre o plot twist do filme e juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Então a gente tem 3 pontos. Quem é a mulher que diz ser a mãe do cantor? Qual é a ligação dela com aquele lance que eu falei de que as mães fazem de tudo pelos filhos? E qual é a ligação dela com o homem lá no início do vídeo que ele acaba se suicidando? Hoje no Globo Repórter. Vou começar dizendo que a Chan Mi-son não é a mãe do cantor, pois o plot twist é justamente vermos que ela retorna ao cenário em que o homem se suicida lá no início do filme. E como ele estava de cadeira de rodas, concluímos que ele, além de ser filho da Chan Mi-son, foi uma das vítimas do cantor e acabou ficando aleijado como todos os outros devedores. Então, como forma de vingança, a Chan Mi-son investiga toda a vida do cantor, finge ser mãe dele para ver de perto se era amor que faltava na vida desse homem. E comprovamos que é,
pois ele fica apegado a ela cada vez mais. Quando eu digo que as mães fazem de tudo pelos seus filhos, é porque a Chan Mi-son se compadece da situação do cantor em um momento. Apesar dela sentir culpa por estar fazendo aquilo com o filho morto, ela sofre algo que vamos chamar de complexo de Pietà. E gente, esse complexo de Pietà que eu tô falando pra vocês não existe na vida real, tá bom? Eu só inventei esse nome pra tentar explicar pra vocês qual é o fenômeno que acontece dentro da cabeça dessa mulher. Isso porque a gente não pode esquecer do título do filme e do seu pôster, que faz uma referência bíblica ao momento em que Maria segura Jesus em seus braços. Esse momento em específico ele foi retratado por muitos pintores e escultores, mas a versão que ficou mais popular foi a versão em mármore do Michelangelo de 1499. E assim como sua tradução, Pietà vem do italiano, que quer dizer piedade. E a escultura representa a imagem de todas as mães, um sinal de partilhar da dor de toda a humanidade, reforçando o pensamento popular que a mãe é um ser de pureza, virgindade e que todas as outras mães entendem a dor de como é perder um filho, mesmo que não seja seu de fato. O próprio diretor, o Kim Gi-do, ele não é religioso nem nada do tipo, ele só gosta de representar essas religiões em seus filmes, como a gente pôde ver em Primavera, Outono, Verão, Inverno e Primavera de 2003, que ele fala muito sobre a religião budista. E no caso do filme de hoje, ele viajou para a Europa, entrou numa basílica e aí ele deu de cara com uma imagem da Pietà e ficou muito encantado com aquilo e queria trazer para o seu filme. Logo, vemos a Chan Mi-son simular ser mãe do cantor, para que ele sinta dor por algo que nunca teve. E isso bate tão forte no psicológico dele que ele sente culpa e, como forma de penitência, algo que podemos considerar bem característico do catolicismo, ele se prende debaixo de um carro para ser arrastado até a sua morte. Pietà preza muito pelo desconforto e o silêncio da situação, mas é claro que podemos destacar algumas canções da sua trilha sonora. As composições ficaram nas mãos da Park Eun-yeon, que ela foi responsável por fazer outros projetos de trilha sonora, como Desenfreado de 2018 e The Asian Angel de 2021. Uma das canções que podemos destacar é Sorrow, que demonstra o peso da tristeza retratado no filme. Seguido de Pietà, assim como o título do filme, que se assemelha aos cantos religiosos. Pensa num filme que ganhou prêmio. Pietà é um exemplo claro de que ele fez a limpa nos festivais. E sinceramente eu fico muito feliz que um filme como esse tenha ganhado o seu devido reconhecimento. Podemos destacar o Grand Bell Awards, em que levou o prêmio nas categorias de melhor atriz e o prêmio especial do júri ao diretor. Ganhou também como melhor direção de longa-metragem durante o Festival Internacional de Cinema de Dubai, ambas as premiações em 2012. E por último ganhou na categoria de atriz mais popular no Asian Film Award em 2013. E o filme que indicarei hoje é Botem Medo, um longa estadunidense de drama e thriller lançado em 2023, em que foi dirigido, escrito e produzido pelo Ari Aster, responsável também por Hereditário de 2018 e Midsommar de 2019. Se tem um filme que me deixou tão chocada como o filme de hoje, é a indicação de hoje. Eu lembro que o local onde eu tava sentada, eu permaneci fixa por uns 10 minutos enquanto os créditos subiam, por causa eu tava querendo assimilar tudo aquilo que eu assisti nas últimas 3 horas. E dentre todos os problemas que existem no filme de hoje, eu escolhi a pauta de Mommy Issues para compor a indicação de hoje. Eu até pensei em indicar Psicose de 1960, mas eu achei bem batido. A trama acompanha Bo Wasserman, um homem extremamente tenso e paranoico que tem uma relação turbulenta com a mãe. Quando sua mãe morre, Bo precisa ir até a sua antiga casa para o funeral, mas a viagem acaba sendo dificultada por uma série de acontecimentos imprevisíveis que parecem tentar desviá-lo da sua jornada a qualquer custo. Agora ele deve enfrentar seus piores e mais absurdos medos se quiser chegar ao seu destino. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre Pietà? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!